Bolacha News. Fala galera, está começando mais um Bolacha News com as suas notícias semanais. Cofundador do Nirvana, Chris Novoselic, lança partido político e candidatura à presidência dos Estados Unidos. Marilyn Manson pode vir ao Brasil esse ano. Mudvayne também pode vir ao Brasil esse ano, quem sabe para o Mudfest. Baby Metal também vem para o Brasil esse ano, será? E morre aos 49 anos o ex-vocalista do Crazy Town. Filme de Ghost, Right Here, Right Now, bate recorde de bilheterias para um filme de rock nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais você acompanha hoje no Bolacha News. Puxa aí, Tink Wink, a vinhetosa. Bolacha News. Notícias da política. É isso aí, 30 anos após o fim do Nirvana, o baixista e cofundador do grupo, Chris Novoselic, está direcionando sua energia para fazer algo novo, lançar um partido político que não se encaixa nem na ideologia democrática, nem na ideologia republicana. Nem de esquerda e nem de direita. Eu quero mesmo sentar no meio das tuas pernas. Sentando! Numa entrevista concedida à Comotive de Seattle, Novoselic disse que a história do Nirvana espelha os objetivos do seu novo partido batizado de Cascade. Abre aspas para o Novoselic. Não é apenas um partido convencional, estamos tentando fazer algo diferente. Estamos tentando ser seminais. Estamos tentando abrir um novo caminho. Olha só, o baixista, que é presidente do partido, comentou que parte dos requisitos para ter um partido é sediar convenções. Para atrair as pessoas para essas convenções, ele aproveitou os seus recursos e começou uma nova banda chamada Bona Fide. Abre aspas novamente para o Chris. Precisamos obter 1.000 assinaturas válidas para se qualificar como um partido. Então esses shows são realmente convenções políticas, mas não haverá quase nenhum discurso do palco, disse ele, né? Seguindo aí com a fala dele, né? Não vamos subir lá e atrapalhar as pessoas com um monte de retórica. Basicamente, assine a petição se quiser ver um novo partido no estado de Washington. O músico explica que para ter um partido válido nos Estados Unidos, também é necessário ter um candidato a presidente, que é ele no caso, né? Mas não é o objetivo inicial do Cascade. Abre aspas novamente. Neste momento, as regras dizem que precisamos ter uma chapa presidencial, mas estamos determinados a não estar na cédula em 2024. E, se isso for adiante, temos tudo alinhado, porque não há autoridade estatuária para essa regra. Fecha aspas e encerra aqui a matéria. Explica pra gente esse cenário todo aí, seu Jeffrey. Cara, que loucura, né? O que mais me preocupa, na verdade, dessa fala do Novoselic, enfim, Chris, né? É a ideia de que ele não quer nem um partido de direita e nem um partido de esquerda, e a gente sabe muito bem mais ou menos o que isso significa, né, cara? Enfim, isso são posicionamentos políticos pessoais, né? Agora, eu acho interessante, né, cara, quando o pessoal da música se arrisca, vamos dizer assim, no campo político, tentando propor mudanças, enfim, da maneira como eles enxergam ideologicamente as mudanças, né? Mas a grande questão é que geralmente, cara, assim, muito geralmente, quando a galera vai pra política institucional, dá errado. A gente tem casos brasileiros que dizem muito bem claro o que acontece quando bandas tentam partir para esse campo político, digamos assim, de um pseudo-protesto, mas sem exatamente ter muito claro o que é isso. Enfim, vamos ver aí o que é as propostas do Cascade, né, que é esse programa aí do Chris Novoselic. Vai ter um monte de corretor de Google Tradutor falando que a gente tá falando errado, né? Mas enfim, isso acontece sempre.
Mas a ideia é ver o que vai rolar, né, cara? Agora eu acho interessante, né, que pra você montar um partido nos Estados Unidos, você precisa de apenas 1.000 assinaturas, né, cara? Eu acho que é um número bem pequeno, né, cara? No Brasil precisa-se de um pouco mais de assinaturas, né? Tanto que teve gente aí no passado que tentou abrir algum partido e meio que não deu certo, né? Ainda bem. Mas enfim, né? Vamos ver aí novas aventuras musicais na política e o que isso gera. Mas seria louco, né, cara? Ter um ex-membro do Nirvana como presidente da República, né? Não sei. É uma coisa meio... Às vezes até meio assustadora, na real. Assim. Eu confesso um pouco que eu não entendi muito bem a proposta do partido político. Será que é só uma maneira de divulgar a banda? Ficou meio... sei lá, não consegui entender muito bem. Mas enfim. Bolacha News. Falando de política e assuntos polêmicos, agora chegou o momento do fim dos tempos. Gostaríamos. Porque ele pareceria com o Salvador, mas na verdade é o anticristo, Celular. Meu amigo, o cantor Marilyn Manson pode retornar ao Brasil este ano. Segundo o portal Sama Inferno, o cantor tem shows confirmados no México no final deste ano, sem uma data específica ainda, e deve seguir em outros países da América do Sul. O Marilyn Manson confirmou seu retorno aos palcos em 2024, sendo a atração que acompanhará Five Finger Death Punch na turnê que se inicia em agosto. Um grupinho muito legal. Algum tempo atrás, Marilyn Manson e a Nuclear Blast Records parecem ter assinado um acordo para futuros lançamentos. A última passagem do Anticristo no Brasil foi em 2017, onde ele participou, né, do Maximus Festival, que foi um festival muito bom, por sinal. Se confirmado, o Marilyn Manson poderia ser uma das atrações do Knot Fest, porque as datas elas meio que batem, né? Segundo a especulação aí, junto com outras bandas, né, como Baby Metal, Amon Amarth, Kerry King Band, que está sendo lançada aí, entre outras. Vou deixar você falar. Cara, beleza, né? O Knot Fest, né? Já confirmaram o Pantera na última edição, por que não confirmar mais um cara polêmico aí, né? E assim, cara, o que eu vou dizer, né? Eu acho que existe realmente uma grande chance do Marilyn Manson ser confirmado aí no Knot Fest. Minha opinião pessoal, eu espero que não, porque eu não faria questão nenhuma de ver o show dele. Assim como não fiz questão também de ver o show do Pantera. Mas existe essa possibilidade e é engraçado como a mídia dá espaço para esse tipo de gente voltar e ativa novamente, né? De novo, minha opinião pessoal. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente não separa a arte do artista aqui, né? Então, enfim, pelo menos a gente tenta ter uma visão em cima disso. Bolacha News. Rumores e mais rumores de bandas pro Knot Fest. Pois é, né? O público brasileiro está contando os minutos e já bem impaciente com a demora da divulgação do Knot Fest 2024. Que bola para o Reginaldo, chega Jackson. Tá que demora da porra! Visto que o evento vai ocorrer nos dias 19 e 20 de outubro. E quem acendeu uma pequena luz no final do túnel foi ele, de novo, o jornalista José Norberto Flash, profissional conhecido aí por antecipar shows internacionais aqui no Brasil. Ele, nessas falas dele aí ao longo da semana, ele afirmou nas suas redes sociais que o Mudvayne será uma das atrações do Knot Fest Brasil 2024. O quarteto iniciou as atividades em meados do ano de 1990, na estreia do nu metal, mas entrou em um hiato de mais uma década em 2010. A banda voltou aos palcos em 2021 e tem desde então apresentado seus maiores sucessos aos novos e antigos fãs. Tenho que conversar aqui, hein, cara, que a expectativa deu uma batida aqui quando eu fiquei sabendo dessa informação, hein. Cara, e isso tira de mim uma tristeza de mais de uma década, como tá sendo colocado na reportagem, de ver o Mudvayne acabar, né, cara. E agora eles voltarem, de repente, com material novo. Cara, Mudvayne pra mim é uma das melhores bandas do new metal, assim, disparado, cara. Pessoalmente, é uma banda que, putz, cara, rouba o meu coração. Eu adoro Mudvayne, cara.
E, de fato, o Mudvayne vindo pro Knotfest, pra mim, pessoalmente, ganha um peso gigantesco, cara. Que é uma questão de gosto pessoal, né? Mas pra mim, o Mudvayne é uma banda que vale muito a pena ver no Knotfest. As apresentações deles ao vivo, quando eles voltaram agora, têm sido interessantes, assim. Lógico que eles já não estão naquele pique de antes, né? Mas tem sido apresentações bem legais. Eles voltaram com toda a estética do início da carreira, né? Com as maquiagens, enfim, todos aqueles enfeites, tá bem legal. E pra mim, pessoalmente, cara, pegou muito essa notícia. Ai, cara. Só tô esperando esse line-up que não sai nunca. Bolacha. Deus. E ele não para por aí. O bicho é incansável, né? O jornalista José Norberto Flash. Eu não sou fofoqueiro, eu sou jornalista. Espalha a notícia pra todo mundo saber. Conhecido por revelar em primeira mão os grandes shows que aconteceram no Brasil, informou em vídeo do seu canal no YouTube que a banda japonesa Baby Metal se apresentará no país entre os meses de outubro e novembro. E o que tem entre outubro e novembro mesmo? É o Knotfest. A informação vinda do trio é corroborada pelo post feito anteriormente pelo Sama Inferno, que divulgou que o trio passaria pelo Chile, Brasil e México ainda este ano. Apesar da informação do jornalista, o Baby Metal tem uma turnê anunciada nos Estados Unidos que começará no dia 5 de novembro e com um término no dia 3 de dezembro. Portanto, é provável que o show no Brasil ocorra em outubro, quando será realizado o Knotfest. O festival do Slipknot acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro no estádio Allianz Parque, como vocês bem sabem. E estamos esperando ansiosamente, né, pelo Baby Metal e por outras bandas que podem vir a confirmar, né? O Baby Metal já foi, inclusive, anunciado na edição japonesa do Knotfest em 2020. Mas também, né, ter Knotfest no Japão sem Baby Metal seria uma grande sacanagem, né? Então vamos esperar aqui, no caso do Brasil, né, se Baby Metal vai se apresentar mesmo. E aí, cara, Baby Metal é uma banda que você queria ver aqui no Knotfest do Brasil? Cara, com certeza, cara, com certeza. Todo mundo quer ver essa banda aí que tá bombando aí nas gringas, cara. Eu acho que, não tenho certeza se vai vir pro Knotfest, existe essa grande chance de virem. Dificilmente o Flash erra nesses pontos, né? Então, ou eles vêm pra cá com um show solo, o que eu acho um pouco difícil, talvez. Seria muito melhor eles virem com um apoio técnico e uma base de bandas sólidas, então a chance deles virem pro Knotfest realmente é bastante grande. Eu espero que sim, cara. Tem muita gente no Twitter, os fãs mais fervorosos da banda preferem que não seja no Knotfest. Eu já li alguns comentários das pessoas alegando que vamos enfiar no meio de uns metaleiros malucos lá. O que não deixa de ser verdade, né? A gente sabe que tem um povinho aí que, pelo amor de Deus. Mas, assim, o que eu puder fazer e o que eu tiver ao meu alcance, estaremos todos abraçando os fãs de Baby Metal para curtir o trio japonês no Knotfest 2024. Espero que venha, cara. Eu gostaria muito de ver. E quem sabe aí um Electric Cowboy junto aí, né? Como a gente falou no episódio das expectativas. Seria muito legal também. Bolacha. Deus. Mais uma vidinha do New Metal que se foi aí, né, cara? Pois é, infelizmente, né? Faleceu aos 49 anos Shift Shellshock, vocalista da banda californiana de rapcore / New Metal, Crazy Town. Segundo o site do Los Angeles County Medical Examiner, Shellshock morreu em sua casa na segunda-feira, dia 24 de junho. O maior hit do Crazy Town é, obviamente, a música Butterfly, que foi lançada em 99 e conseguiu alcançar o primeiro lugar das paradas da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. A causa da morte de Shift Shellshock, vocalista do Crazy Town, foi revelada nesta quarta-feira também. Howie Huberman, representante do cantor, disse a Rolling Stones, abre aspas para o Howie. Seth tem lutado com problemas de abuso de substância há algum tempo e de muitas maneiras diferentes. É lamentável que percamos tantas pessoas devido ao vício e ao excesso de drogas prejudiciais. Foi uma tragédia na vida real, muito rápido, muito difícil,
muito cedo. Fecha aspas. Shellshock participou dos programas de reabilitação como o Celebrity Rehab e Sober House. Em 2012, o músico foi internado após perder a consciência e chegou a ficar em coma por alguns dias. Ele deixa 3 filhos, Halo, Gage e Phoenix. É uma notícia muito triste aí pra nós, né? Né, cara, em termos de banda, né, obviamente Crazy Town não é exatamente o tipo de banda que a gente fala aqui, não é exatamente o tipo de banda que eu sei que você também não é exatamente um super fã de Crazy Town, mas fez parte, né, cara, da nossa adolescência, né, Butterfly, Drowning, são músicas ali que foram hinos ali final dos anos 90, início dos anos 2000, e ajudou a popularizar, né, o rap rock, junto com o new metal, e a banda depois não conseguiu estourar exatamente, né, depois desses 2 primeiros sucessos, principalmente o primeiro e o segundo disco ali, né, mas realmente Butterfly embalou aí, né, cara, a escola de muita gente, o ensino médio aí de muita gente, né, nos anos 2000, e é uma pena, né, cara, uma pena principalmente por conta, né, de ser um problema que ele poderia ter sido resolvido de repente, né, apesar de ele ter buscado ajuda, mas infelizmente não foi possível vencer, né, a adição, né, cara, então é sempre importante buscar ajuda, né, ele tentou buscar, mas mesmo assim não foi possível, infelizmente, 49 anos, né, 3 filhos, é uma vida aí que se vai, uma vida a menos aí pra fazer história pro new metal, enfim, né, pra família, enfim. Então difícil, né, cara, difícil sim quando a gente perde uma pessoa que marcou a nossa vida em algum momento, mas, né, torcer aí pra que outras pessoas tenham um caminho um pouco diferente e que durem aí, como o Ozzy, né, cara, quase imortal aí, tá fazendo seus 80 anos e tá vivão, né, mas enfim, fica aí um abraço pra galera aí que curtia Crazy Town e que possivelmente tá triste com essa notícia, até mais do que nós, mas com certeza sentem muita falta dessa banda e do Shift, com certeza. Bolacha News. Aqui, agora. Gil Gomes, aqui, agora. Gil Gomes, valeu! O Ghost, ele estabeleceu marcas valiosas com a exibição do filme Right Here, Right Now no cinema. O filme Concerto entrou no top 10 de bilheterias mundial na 9ª posição, com uma arrecadação total de 5,04 milhões de dólares em todo o planeta. A exibição aconteceu em mais de 1.800 cinemas em 49 territórios diferentes. Em resultados segmentados da maior indústria do mundo, a obra entrou no top 10 de bilheteria da América do Norte com um total acumulado de 2,65 milhões de dólares, o que dá um total de 200 trilhões de reais, tornando-se o evento de cinema voltado ao hard rock de maior bilheteria no continente em toda a história. Devido à demanda, mais exibições foram adicionadas em mercados selecionados. Detalhes completos estão no site, né, do filme, que é o righthererightnow.com. O Tobias Ford, vocalista da banda, comentou sobre o filme, abre aspas para ele. Tendo desejado fazer um filme durante a maior parte da minha vida, fiquei impressionado ao ver o interesse que nossos fãs demonstraram no filme antes mesmo de ele ser lançado. Agora que as pessoas parecem não apenas tê-lo visto, mas também parecem ter gostado, isso realmente faz meu motor zumbir. Obrigado a todos. Fecha aspas pro Tobias Forge. Realmente, cara, o filme do Ghost tem feito aí um barulho tanto, né, cara? E aí, o que você acha desse sucesso cinematográfico do Ghost? Cara, eu confesso que eu fiquei bem impressionado com a repercussão desse filme. E assim, no Brasil, aqui em primeira mão, hein? Informação que eu tô trazendo em primeira mão. Na semana passada, que foi quando foi apresentado, semana passada e retrasada, quando foi apresentado os filmes aqui nas salas brasileiras, muitas sessões apresentaram o filme, inclusive, e ele ficou no top 5 de bilheteria aqui no Brasil também. E uma experiência própria, né? Eu acabei não indo ver o filme, me arrependi depois, mas eu tava na fila do cinema para entrar em uma sessão de cinema com a minha família para ver o Divertidamente 2, olha só que bonitinho. E a galera tava saindo de uma das salas que tava apresentando o filme do Ghost. Cara, muita gente
galera fantasiada, galera com maquiagem, bem na mesma pira do show, assim, cara, muita gente com camiseta da banda, cara. E, cara, foi bem interessante ver isso, a abordagem, quanto que esse filme atingiu do público do Ghost aí, cara. Então, bem interessante ver o resultado dessa bilheteria aqui no Brasil também. Bolacha News. É isso aí, chegamos ao fim aí do nosso episódio semanal do Bolacha News, com as notícias mais relevantes do mundo do rock e do metal dos últimos dias. Se você curte o nosso trampo, não se esqueça de ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, também dar o seu joinha, curtir, compartilhar. Para não perder nada, ative o sininho da notificação. Siga a gente também nas nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o TikTok, tudo Bolacha Mole Podcast. Mande pra gente também um e-mail se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, quiser mandar um alô pra gente aí no bolachamolepodcast@gmail.com. E, por fim, e não menos importante, não se esqueça de dar aquele apoio maroto e gostosinho pra nós no Apoia-se. O site para você entrar e dar aquela moral pra gente é o apoia.se/bolachamolepodcast. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Tenham todos uma excelente semana. Se cuidem. Até mais. Falou! Bolacha News.